destruí um casamento de 17 anos. Na época, né, que eu me entrei nesse relacionamento, eu já me entrei sabendo que ele era casado. Mas eu queria ele pra mim, eu tava apaixonada por ele, eu tava pouco me importando, sabe, com quem fosse sofrer, se ele ia deixar filhos, enfim, eu queria, tipo, quanto mais distante eu conseguisse, né, deixar ele dessa mulher, que era a mulher dele na época, e desses filhos, melhor pra mim. Então eu fui fazendo os meus joguinhos, fui me entrando mesmo, entendeu? Só que de início eu queria ele pra mim, porque, tipo assim, eu queria viver uma vida luxuosa, sabe? Porque ele era muito bom, enfim. Não imaginei que eu iria me apaixonar, tá? E eu paguei caras consequências por conta dessa minha atitude aí. Nada é em vão aqui nessa terra, tá? Todo mundo paga seu preço e eu paguei o meu. Estou pagando. Enfim, quando eu me relacionei com ele, né? Por um longo período eu aceitei ele ser amante, entendeu? Mas aí depois meio que as coisas começaram a me incomodar, porque tipo assim, gente, de início eu achava bom, né? Eu deixava ele lá com a mulher dele, ele vindo me ver, me levando para os lugares bons, me dando as coisas, para mim estava maravilhoso. Mas aí quando eu pensei que não, eu já estava sentindo falta, eu estava sentindo ciúme dele com a própria esposa dele, com a família dele, entendeu? E aí, tipo, chegava datas comemorativas e eu ficava sozinha ali, largada, e ele com a família dele. E aí eu comecei meio que sofrer, né? E eu falei, será, meu Deus, que eu tô gostando desse cara? E aí eu descobri que eu estava mesmo loucamente apaixonada por ele, tá? E aí, gente, o que aconteceu? Eu fui fazendo jogo, sabe? Eu fiquei no desespero, eu queria ele pra mim. E aí eu fiz tudo que eu podia fazer ali pra ter aquele cara, né, na minha vida. E eu consegui ter ele na minha vida, eu consegui destruir o relacionamento deles. E a mulher dele na época veio até a mim pra conversar comigo, pra me pedir, pra eu me afastar dele, não sei o que, entendeu? Porque ela queria o esposo dela e tal. E eu ainda debochei, ri dela, mandei ela se cuidar, que ela era ridícula, horrorosa, que o dinheiro que era pra ser pra ela, ele tava dando tudo pra mim, não sei o que. Em momento algum ela, tipo, foi irônica comigo, algo do tipo, foi eu que fui todo o tempo. E aí eu sei que eu consegui virar a cabeça dele, coloquei ele contra a parede e ele tinha que decidir, ou ficava comigo ou ficava com ela. E aí, como ele estava apaixonado por mim, ele decidiu ficar comigo. Beleza? E depois que ele se separou dela, a gente ficou 2 anos, acho que 2 anos e meio, assim, sabe? Aquele momento só de flores. E meu sentimento, ele foi crescendo, sabe? A cada dia eu fui me apaixonando mais e mais e mais e mais. Só que o dele foi diferente. O sentimento que ele adquiriu por mim foi de momento, vocês entendem? Ele ficou um período longo comigo e tal, e achou que ele estava sentindo uma coisa quando na verdade não era, né? Só foi. Então, tipo, eu fui um rebote na vida dele, entendeu? E aí essa mulher dele, sabe, na época que ele deixou ela pra ficar comigo, ela sofreu bastante, os familiares dele, né, ligava pra ele, dando conselho pra ele, e eu conseguia afastar ele de todo mundo. Enfim, comecei a viver com ele, e aí, com o passar do tempo, eu fui sentindo ele cada vez mais distante de mim, mais diferente de mim, entendeu? E eu fazendo de tudo ali pra reconquistar, com medo de perder e tudo. E ele chegou pra mim e falou pra mim assim, deixa eu te falar, eu deixei a minha família pra ficar com você porque eu realmente achei que eu te amava, mas hoje eu tenho a plena certeza que eu amo a minha esposa, né, porque ele não tinha se divorciado dela ainda, estava no processo lá por conta das coisas que eles tinham. Mas eu amo a minha esposa, eu amo minha família, eu sinto falta dos meus filhos, eu sinto falta da minha família. Você é uma pessoa maravilhosa, é linda, eu fui errado, entendeu? A culpa não é só sua, mas eu queria que você me entendesse. Eu quero que a gente termine tudo por aqui, você vai seguir seu caminho, porque eu vou tentar, né, consertar toda essa bagunça que eu fiz, pra ver se a minha família me quer de volta, enfim, não sei o quê. E aí, gente, eu falei, não, você me ama, não tem lógica, a gente tá tanto tempo junto, tu deixou ela pra ficar comigo, a gente tá morando longe, a gente tá feliz, você não vai voltar pra ela, de forma alguma, ela não vai te querer. E comecei a chorar, sabe, gente, comecei a ficar ali em desespero e não teve jeito, mesmo assim ele arrumou as coisas e foi embora. Quando ele foi embora, ele lutou pelo casamento dele e ele conseguiu reconquistar a esposa dele e voltou pra família dele. E eu
eu tentei me matar. Nossa, gente, foi tanta coisa, sabe? O castigo, assim, foi muito forte pra mim. E quando ele retornou, né, com essa mulher dele, 5 meses depois, eu comecei a me sentir assim muito mal, sabe? Muito, muito mal mesmo, tontura, aquelas coisas mais horríveis do mundo, sabe? E eu falei, será que eu tô grávida? Eu falei, não, mas não tem como eu estar grávida, né? 5 meses já e tal. Fiquei na expectativa, porque se eu tivesse grávida, né, era uma expectativa para ele poder voltar para mim. Era o que eu achava. E aí fui no hospital, quando cheguei no hospital descobri que não era nada de gravidez, eu tava doente. E essa doença que eu tinha, eu precisava me operar urgente, e essa operação tinha que ser particular, porque não tinha como o SUS cobrir, né? Eu prefiro não entrar em detalhes aqui. Mas, resumindo, eu fiquei muito mal, não tinha condições de pagar para fazer essa cirurgia. E comecei a emagrecer, começou a cair cabelo, comecei a ficar acamada, sabe, gente? E aí uma conhecida minha começou a postar minhas fotos pedindo ajuda, né, pro meu tratamento e tal. E adivinha quem ajudou, né, que abaixo de Deus salvou minha vida? A esposa dele. A esposa dele que pagou toda a cirurgia, hoje eu tô viva, né, abaixo de Deus, foi ela, né? Ela que pagou essa cirurgia, e quando eu fiquei melhor, ela veio até a mim, né, lá no hospital para conversar comigo, e ela me falou, olha, o período que você ficou com meu esposo, eu fiquei o tempo todo em propósito com Deus, orando a Deus, né, para que ele acordasse, entendeu? E voltasse para a família dele, porque a gente é propósito, não sei o que e tal. E Deus me ouviu, me honrou e trouxe meu esposo de volta. E eu creio que o que aconteceu com você talvez tenha sido tudo que você tenha desejado para mim. Porque eu tive um sonho, e nesse sonho Deus foi bem claro quanto a isso. E eu fiquei assim perplexa, sabe, com as palavras, com o que ela começou a me contar, porque tudo foi verdade, gente. Tudo foi verdade. Porque, tipo assim, quando eu tomei ele dela, que ele começou a viver comigo, só o que eu desejei, tá? Eu fui até essas casas aí mandar fazer trabalhos para que ela chegasse ao ponto de ficar acamada, caísse cabelo, emagrecesse, doutor nenhum descobrisse a doença, e ela chegasse a partir lá para outro mundo, para eu ficar assim completamente aliviada. E isso não aconteceu com ela, muito pelo contrário, né? Porque ela tava lá orando, jejuando, no propósito, enfim. E resumindo, Deus restaurou o casamento dela, né? Trouxe de volta o esposo dela, e tudo que eu desejei para ela veio para mim, né? Para mim, então, tipo, ela já sabia que isso tudo ia acontecer, né? Porque ela é uma pessoa muito, como é que eu posso explicar para vocês? Ela é uma pessoa muito fiel a Deus, uma pessoa que serve mesmo a Deus, enfim. E aí ela começou a me contar, sabe, tudo, e eu comecei a chorar muito, porque era coisas que só eu sabia, né, o que eu tinha feito. E eu chorei, desabafei naquele momento, pedi perdão para ela por tudo que eu tinha feito, né, e ela me perdoou. E eu fiz, né, essa cirurgia, e essa cirurgia, quando eu fiz ela, era para mim passar um período ainda, acamada, entendeu? Mas foi um sucesso a cirurgia, até os próprios médicos se surpreenderam, falou, como assim? A gente fez a cirurgia, só tem um mês, você tá assim, acabou, não tem mais nada aqui que aconteceu. Vocês entenderam? Porque mesmo com tudo isso que aconteceu comigo, né, ela pagou para fazer essa cirurgia, ela orou, ela colocou meu nome lá nas orações, e Deus me curou através dela. Vocês estão entendendo? Assim, hoje eu me arrependo muito do que eu fiz, mas eu paguei, né, muito caro as consequências, sabe? E se ela não fosse uma pessoa, né, de boa índole como ela é, hoje talvez a minha história de vida seria completamente diferente. E assim, o que eu quero resumir para vocês é que ninguém faz o mal para ninguém sem pagar consequência, não existe. Não tem como a gente se beneficiar da destruição de vida de ninguém, entendeu? Não tem como, porque Deus não dorme. Então, tipo assim, eu queria que ela fosse infeliz, eu queria que ela, né, eu queria que tudo de ruim acontecesse com ela, porque naquele momento eu só me importava comigo mesmo. Eu estando feliz, estando com ele, pra mim era o que bastava, vocês entendem? Mas foi completamente diferente, e eu achei muito interessante a minha história, e eu vim trazer aqui para compartilhar com vocês, né, para que pessoas que estejam vivendo a mesma coisa que eu vivi lá atrás, que eu fiz, possam refletir, tá? Reflitam.
porque todo mundo paga um preço por cada atitude, cada escolha.